Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar estudando os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 10, que nos diz: Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Bom, meus amados, gravei aqui um vídeo sobre esse verso. Vamos continuar estudando ele. Primeiro tratamos sobre a questão de estar querendo tentar a Deus, ou seja, acrescentar coisas, acrescentar mandamentos. Não é um sinal de rigor, né, de severidade, nossa, como essa pessoa é santa. Não. É sinal de que está tentando a Deus. Está desagradando a Deus e indo contra ele. Isso é essencial que a gente saiba. Deus não nos autoriza a acrescentar mais, nem retirar, nem acrescentar. E acrescentar é tão ruim quanto retirar. Agora, vamos continuar aqui o nosso verso, lembrando que está sendo discutido aqui a questão de os cristãos gentios devem guardar a antiga aliança. É isso que tem sido tratado aqui em Atos capítulo 15. Isso é importantíssimo, afinal de contas, 70% da nossa Bíblia é o Antigo Testamento. Então, se nós lermos ali, muitas pessoas ficam em dúvida. Eu devo guardar essa instrução? Não devo? Por que sim, por que não, etc. Bom, queridos, nós devemos entender primeiro por que a lei veio. Se aqui, a conclusão que tem sido posta, né, é que a gente não deve se colocar a lei de Moisés sobre os gentios. Isso tem sido argumentado aqui pelo apóstolo Pedro, será argumentado pelo apóstolo Tiago, pelo apóstolo Paulo, etc. Então, por que a lei de Moisés veio? Eu já comentei sobre isso, mas novamente para sintetizar. Por que a lei de Moisés veio? Por quê? Lá em Deuteronômio 18, que é um capítulo que eu acho importantíssimo, Deus ordena ao povo se consagrem durante 3 dias, preparem os seus corações, se santifiquem, porque eu, o Senhor, falarei a vocês e trarei a minha aliança. O povo se consagra muito meia boca. Quando chega o dia, o povo está tremendo de medo, porque sabe que o coração é impuro, que a vida deles é incorreta, tem pensamentos impuros, caráter muito mais ou menos. Eles chegam para Moisés e falam: oh, Moisés, desculpa, mas por mais que a gente tentasse, nós somos um povo de coração duro, de dura cerviz, o nosso caráter é muito mais ou menos. Nós não temos condições de nos apresentar diante desse Deus tão santo. Lá estava lá a montanha fumegando, tremendo, um, uma grande manifestação do poder de Deus. E o povo com medo: olha, Moisés, desculpe, se a gente chegar diante desse Deus santo, nós vamos morrer, porque a gente é tudo impuro, tudo nossos pensamentos, nosso caráter, a gente não tem capacidade moral, santidade, nem nível espiritual para estar diante desse Deus e receber dele, não, porque ele vai nos fulminar. A gente se conhece. Moisés fica indignado. Fala: não é possível. Deus quer falar com esse povo, Deus quer apresentar a sua lei, Deus quer trazer todos os princípios e valores para o povo, e o povo. E Moisés chega para Deus e fala: Deus, você não acredita, olha que absurdo. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, eles estão certos. Eles estão certos. É um povo mau, um povo duro, um povo impuro, um povo ímpio. Não dá realmente. Então o que eu vou. E Moisés, mas meu Deus, então o que nós vamos fazer? Aí Deus fala: Moisés, calma. Eu vou lhes dar aqui uma aliança, um conjunto de mandamentos, vou dar através de você, você vai anunciar esse povo. Deus deixando quase claro: ó, o que eu queria entregar, não, esse povo não tem condição. Então eu vou entregar isso aqui, que é um rascunho, algo inicial, algo que o povo tem alguma condição de cumprir. Está aqui a lei. Não será a lei definitiva, será algo temporário, será algo para esse povo. E depois, Moisés, depois, muitos séculos, até milênios depois, eu enviarei um profeta semelhante a ti. Ele sim trará a aliança perfeita, a aliança completa, e todos devem seguir e obedecer. Entendeu, Moisés, o que é? Então, o Deuteronômio capítulo 18, para mim, é a definição muito clara.
Deus entregou um rascunho, algo ali de um nível X, muito inferior, mas olha aqui, isso aqui é o que o povo tem condição de entender, de captar. Toma aqui, Moisés. Mas mais adiante eu enviarei o Messias, esse sim trará a perfeita aliança. Tudo bem, fechou. Agora, os cristãos não entendem isso até hoje. Pelo amor de Deus, a aliança ali foi uma aliança primitiva, um rascunho, uma coisa ali incompleta, uma coisa muito, muito aquém do que Deus queria, porque aquele povo não tinha condições. É muito simples. Olha, você não tem como ensinar física quântica. Você vai numa creche de crianças de 2 anos de idade, vai ensinar física quântica. Ou não sei qual que é a sua formação, é isso. Você é um advogado, se você é um médico, você é um engenheiro, você é um contador. Enfim, o conhecimento que você tenha, pode ser de qualquer área ou não, vai ensinar numa creche de pessoas, de crianças de 2 anos de idade. O que vai acontecer? Elas vão entender alguma coisa? Não. Você vai perder o seu tempo e o tempo delas. Ninguém vai aprender nada, só vão passar raiva e não vai servir de nada a sua aula. Então o que você faz com uma criança de 2 anos? Você vai ensinar ali a ler, a escrever, a falar, a andar. É isso que você ensina numa creche. Agora, passado muito tempo, com a evolução daquela pessoa, o amadurecimento, aí você tem condições de entregar algo superior. Aí você fala, mas a lei de Moisés estava errada? Não, queridos. Mas era o que dava para captar naquela época. Estamos falando aqui, na entrega da lei de Moisés, de 3.000 anos atrás. Você acha que o Evangelho, com os princípios tão profundos e tão maravilhosos, aquelas pessoas conseguiriam compreender 3.000 não, 3.500 anos atrás. Se hoje, eu às vezes prego, e cristãos têm dificuldade de captar o evangelho. Boa parte da nossa sociedade até hoje não capta a profundidade do evangelho, está longe disso. Até pouco tempo atrás, mulher era tratada com uma certo desdém, quando o evangelho sempre falou há 2.000 anos atrás, que em Cristo Jesus não há diferença, não há acepção de pessoas, não há diferença entre judeu, grego, bárbaro, cita, homem, mulher, escravo, livre. Em Deus, em Cristo Jesus, não há essa diferença. Então, há pouco tempo atrás que as mulheres estão ganhando direitos e se tornando um pouco mais, na sociedade, aceitas como os homens. E olha que Jesus falou 2.000 anos atrás. Agora imagina se tivesse dito isso há 3.500 anos atrás. Se hoje a nossa sociedade está começando a entender algumas coisas, imagina 3.500 anos atrás. De novo, não faz o menor sentido. Então, a aliança, a lei de Moisés, ela foi útil, foi excelente, foi um salto de qualidade em relação ao que o povo compreendia naquela época. Por exemplo, antes da creche, as crianças só sabem morder umas às outras, só comer e trocar fralda. Aprender a ler e escrever é um salto de qualidade imensa, mas não é medicina, não é engenharia. Então a lei de Moisés é o primitivo da aliança de Deus. É o rascunho, era o que dava para ser entregue para o povo naquela época. Tanto é que se você for ler lá várias coisas, muitas coisas parecem a barbárie. Parece que vai ser a barbárie. Está escrito, né? Se um filho desobedecer um pai e a mãe, deve ser queimado em praça pública. Você já queimou seu filho em praça pública por ter xingado você? Ou você viu alguém xingando, você queimou o filho dessa pessoa em praça pública? Ah, não, então você desobedeceu a lei de Deus. Não, queridos, aquilo foi o que era necessário para aquela época de barbárie. Era como o povo vivia e Deus permitiu. O próprio Jesus diz isso. Em relação à lei do divórcio, lá como era. Né? O homem despedia a mulher sem nada e a lei do divórcio lá do Antigo Testamento. E Jesus fala, e eles questionam Jesus, mas por que Moisés permitiu a lei? Por que na lei de Moisés permite o divórcio? Aí Jesus diz, no princípio não era assim.
mas Deus permitiu pela dureza de coração de vocês. Então, olha o que Jesus está dizendo. Não era para ser assim, a lei do divórcio, como está lá na Antiga Aliança, não estamos falando da lei do divórcio moderna, que dá garantias, dá princípios, tem algumas salvaguardas, ou seja, é superior à lei de Moisés em relação ao divórcio, que a mulher saía sem nada, a mulher que não tinha trabalho na sociedade, então. Quando havia o divórcio, a mulher ou ia mendigar, porque não tinha trabalho para ela, ou, se os pais estivessem vivos, às vezes conseguia voltar para a casa dos pais, ou ia se prostituir, ou ia passar fome e morrer. Só tinha essas alternativas. Mas era dado ao homem da carta de divórcio à mulher. E Jesus diz, no princípio não era assim, não era para ser assim. Mas Deus permitiu, então Deus permitiu, não era que ele queria que fosse assim na lei. Mas permitiu por quê? Por causa da dureza de coração de vocês. Então tem muita coisa ali que está na lei de Moisés, queridos, que não é que é a vontade, mas é a lei de Deus. Lei de Deus? O próprio Jesus falou. Tem muita coisa que está ali que Deus tolerou que estivesse ali por causa da dureza de coração das pessoas. É a mostra da dureza do coração das pessoas da época. Não a sublimidade da graça, da compaixão, da sabedoria e do coração amoroso de Deus. Não, o que está sintetizado ali em várias partes é a dureza de coração humana. Agora, em outras partes, claro, mostrava a graça, e a soberania e o poder e o amor de Deus em várias partes da lei, onde era possível as pessoas captarem, e mesmo assim boa parte não captava. Dizer sobre o amor ao próximo está lá no livro de Levítico, amar o próximo como a ti mesmo. Quem é que praticava isso? Não pratica nem no Novo Testamento e nem atualmente, quase ninguém. O Antigo Testamento era muito superior às leis das épocas de judaica, ou da época lá de 3.500 anos, muito superior a muitas leis que havia lá, ou mesmo ao caos, né? Em regiões que sem lei alguma. Então, de sem lei para a lei de Moisés, um salto de qualidade imenso. Da lei de Moisés para as leis humanas antigas, ou até mesmo as modernas, em vários casos tem saltos de qualidade. Em relação ao Evangelho, o Evangelho está um salto de qualidade imensamente superior. Tanto é que ainda hoje quase ninguém pratica nem capta isso. E os cristãos que se dizem cristãos estão longe de viver o Evangelho. A gente olhar por aí o que os evangélicos estão dando de testemunho do Evangelho é uma vergonha. Então, até hoje a gente não pratica. Amar ao próximo. Quem é que está praticando isso? Como Jesus ensinou. Quem é que dá a outra face? Se alguém te bater em uma face, dê a outra. Quem é que faz isso? Talvez você não precisa nem dos 5 dedos da mão para contar os cristãos que fazem isso. Estou aqui fazendo só uma ilustração, talvez haja mais, mas quem é que vive isso? Pelo contrário, se um cristão vive isso, alguém bate uma face e oferece as outras, a maioria dos cristãos vão dizer, esse aí é pacato, ou não tem personalidade, ou é muito é, bobão, não reage. Os cristãos falariam isso. Se um irmão for ofendido dessa outra face, não precisa ser fisicamente, isso aí pode ser uma ilustração de uma reação, de como lidar diante da maldade humana. Em vez de você devolver na mesma moeda, em vez de você reagir quando é ofendido, é humilhado, reagir da mesma forma, reagir de forma tranquila, os próprios cristãos falariam, isso aí é bobão, isso aí não reage, isso aí tá sem personalidade. Não, ele tem uma personalidade, a personalidade do evangélico, os cristãos nem sabem o que são. Então, queridos, a gente tem que ter um cuidado, porque o que nós estamos vendo aqui é que isso que foi entregue, essa lei de Moisés, foi algo que foi possível ser dado há 3.500 anos atrás. As pessoas falam, mas é a lei de Deus. Pera. Um monte de coisa foi por causa da dureza de coração humano. O que veio de Deus 100% foi o que veio
trazido por Jesus, conforme foi prometido em Deuteronômio 18 a Moisés. Moisés, enviarei um profeta semelhante a ti, ele trará a revelação e eu cobrarei de toda a alma humana que não obedecer a essa lei. Então entendam isso, queridos. Cada coisa veio para o seu devido tempo. De novo, se Deus entregasse o Evangelho há 3.500 anos atrás, Deus perderia o tempo dele, as pessoas não entenderiam bulhufas, quando hoje mesmo não entendem quase nada. Eu lembro uma vez que eu preguei sobre o Salmo 24, falando sobre a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, para um grupo de pessoas até, não eram novatos, não eram, não, pessoas, alguns diáconos, líderes de louvor, etc. E as pessoas estavam assim com cara de abismado, sem entender, até questionando assim um pouco o que eu estava dizendo. Não entende nem o que é a graça de Deus. Então, daí já dificulta as coisas. Então, queridos, de novo, Deus entregou no tempo o que ia ajudar as pessoas a crescer um pouco em santidade, em moralidade, avançar um pouco em sua espiritualidade. Era o que dava. Agora, esse era o que dava, você vai ficar com isso para sempre? Não, Deus trouxe depois algo infinitamente superior, algo que Deus prometeu, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que seria superior, que é superior e que ele traria para substituir o antigo. Então, se veio a medicina, a gente vai continuar estudando B mais A é Bá, C mais A é K, D mais A é Dá. Você fica estudando isso? Não, porque isso é o período da creche. Teve a sua utilidade, teve a sua importância, algumas coisas sim, outras não. O que importa é o que veio em definitivo. Porque o que passou, passou. O resto era, como diz o Novo Testamento, eram sombras. Eram sombras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.